Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Velani e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Natal. E desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreve para nos ajudar, se você gostar desse vídeo, e dá um like para nos ajudar também, porque quando você dá um like em cada vídeo da gente, isso nos ajuda muito. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Natal. Eu vou fazer um panorâmico histórico sobre os símbolos natalinos, sobre a data natalina. E eu creio que é um assunto que muitos têm curiosidade. Primeira coisa que você pensa em Natal é no dia 25 de dezembro, quando você vai pesquisar. De onde é que surgiu essa data? Lógico que a primeira coisa que vem na sua mente é nascimento de Jesus. Porém, não precisa ser um historiador para saber que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Esse dia 25 de dezembro ele tem uma origem na antiguidade. Próximo dessa data, mais ou menos no dia 21, dia 22, acontece algo que é chamado solstício de inverno. E nessa data, eu não vou me aprofundar sobre as festas que aconteciam nesse tempo, mas nessa data, várias culturas adoravam diversos deuses, como por exemplo os gregos Dionísio e os egípcios Osíris. Em Roma não era diferente. Em Roma, nesse período ocorria duas festas. O Festival do Sol Invicto, onde existia uma adoração ao Sol, e a Saturnália, onde a adoração era a Saturno. Para você ter noção, um historiador da Unicamp chamado Pedro Paulo Funari, ele fala isso, abre aspas, associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria a salvação para a humanidade, fecha aspas. Então, existia essa adoração à luz no período do final de dezembro. Então Jesus ele foi colocado como substituto, ou seja, existiu uma mistura de culturas, uma mistura de religiões para o quê? Muito conveniente essa data ser escolhida nesse dia, mas foi escolhida por quem? Foi escolhida por Constantino, no século IV. Constantino ele usou essa data que um historiador cristão chamado Sextus Julius Africanus disse que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, justamente para unir essas crenças. Então Constantino aproveitou esse gancho, esse insight, e o que foi que ele fez? Ele, como ele colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele colocou que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e que o nascimento de Jesus deveria ser comemorado. Então ele aproveitou que já existia o Festival do Sol Invicto e da Saturnália e colocou o nascimento de Jesus nessa data que já era conhecida no Império Romano como uma data de festas. Algumas coisas dessas festas permaneceram no Natal cristão, como por exemplo a troca de presentes, era algo que era comum lá na, na festa da Saturnália em Roma. Outro historiador que fala sobre isso é Ramon Terra, professor de História da Universidade de Cantábria, na Espanha. Abre aspas. Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão. Fecha aspas. Então, dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Era um período onde existiam festas com cultos a outros deuses na antiguidade. Convenientemente, Constantino pegou essa data, aproveitou e colocou o nascimento de Jesus porque ele colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, algumas coisas dessas festas permaneceram, principalmente a troca de presentes até os dias atuais. Então, isso vem desde antes de Cristo e no século IV colocou-se como algo cristão. A origem do Papai Noel é bem obscura.
historicamente, mas o que as pesquisas históricas afirmam é que ele era um santo católico que nasceu no território que hoje é a Turquia, chamado Nicolau. Ele era conhecido como Bispo Nicolau. E ele virou santo católico, ele é chamado de São Nicolau, nos Estados Unidos Santa Claus, no Brasil Papai Noel, nos países hispânicos como Papa Noel. E ele ajudava os pobres, segundo a crença, com sacos de moedas. E sua ligação com a infância é devido à crença que ele ressuscitou 3 crianças assassinadas. As pesquisas históricas afirmam isso sobre a origem do Papai Noel. Isso se espalhou pelo mundo e ele era retratado como um cara com vestes verde e marrom escura. Porém, no 1886, um cartunista chamado Thomas Nast, ele mudou essa imagem e colocou o Papai Noel como o São Nicolau, na verdade, né? Como um cara com uma roupa vermelha e branca. A Coca-Cola aproveitou isso em 1931, numa propaganda publicitária, já que as cores eram as cores da Coca-Cola. E isso se espalhou pelo mundo, até conhecido como o Papai Noel conhecido de hoje é o Papai Noel da Coca-Cola, que aproveitou o que o cartunista alemão Thomas Nast fez em 1886. Então, antes, fazendo uma recapitulação, antes ele era verde e marrom escuro, depois ele se tornou vermelho e branco devido ao Thomas Nast e devido à Coca-Cola. Vamos agora para os símbolos natalinos. A árvore de Natal. A árvore de Natal ela tem basicamente duas origens, né? Que os historiadores afirmam. Uma é na Alemanha, com a aprovação de Lutero, já que os pinheiros eles não eram uma imagem sacra, e como os protestantes puritanos, Lutero ele não era um protestante puritano, mas ele tinha toda a ideologia de Agostinho, que foi a ideologia de Calvino, consequentemente a ideologia dos protestantes puritanos. Para quem não sabe, os protestantes puritanos eram os protestantes calvinistas da Inglaterra, que saíram da Inglaterra por problema com a igreja anglicana, e no século XVII foram para os Estados Unidos e colonizaram os Estados Unidos, mais ou menos no território hoje onde é Boston. E eles não aceitavam o Natal, porque eles acreditavam que o Natal era uma festa pagã. E Lutero, ele também tinha uma crença semelhante, não como dos puritanos, mas ele pegou a imagem do pinheiro, e o pinheiro ele não era uma imagem sacra, e começou a enfeitar isso na Alemanha, se popularizou pela Europa. Mas isso, alguns historiadores dizem que é antes dos alemães, é antes de Lutero. Segundo eles, uma festa nórdica dos vikings, chamada Yule, é onde deriva tanto o uso do pinheiro como árvore para cultuar deuses, e a questão das decorações coloridas que hoje nós vemos no mundo ocidental, com os piscas-piscas, com os shopping centers todos enfeitados. E até a questão da ceia, de o presunto que alguns fazem na ceia. Então, existem essas duas origens da árvore de Natal, com Lutero os alemães, porque eles não queriam usar o Nicolau, ou com Yule, uma festa nórdica. O presépio já é uma origem mais fixa, mais histórica, e tem mais relatos históricos e mais evidências, que foi com Francisco de Assis no século XIII. Se você for pesquisar os primeiros presépios, eles estão todos lá na Europa, o mais antigo está lá na Espanha, do século XIV. E segundo o que dizem os historiadores, Francisco de Assis ele fez isso numa gruta lá na Europa. Primeiro presépio, né? E porque alguns cristãos protestantes não aceitavam o Natal antigamente, hoje ainda existem cristãos protestantes que não aceitam o Natal, justamente por ter essa origem baseada em sincretismo religioso, data pagã, que cultuavam outros deuses,
práticas que eram dessas festas que foram colocadas dentro do Natal cristão. E a questão da iconoclastia, porque para quem não sabe, a iconoclastia é a rejeição a qualquer imagem sacra. Então, como eles rejeitavam qualquer imagem sacra e a ideia do Papai Noel já estava popularizada, Papai Noel era um santo católico, logo você não poderia ter um Papai Noel, um boneco do Papai Noel, ou sempre lembrar do Papai Noel em vez de se lembrar de Jesus. Então, por isso, muitos protestantes não aceitavam. Então, o parlamento britânico, que em 1644, ele simplesmente proibiu o Natal, a comemoração do Natal na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E em 1660 foi restabelecido. Isso também ocorreu lá em Boston, nos Estados Unidos. Os puritanos foram para lá, foi num período de colonização. Em 1659 a 1681, o Natal também foi proibido em Boston, nos Estados Unidos, justamente porque os puritanos, os protestantes calvinistas, não aceitavam essa festa, considerada por os protestantes mais radicais como pagã. Então, outras curiosidades são que os cristãos do Oriente, eles comemoram o Natal no dia 6 e 7 de janeiro, devido a diferenças entre o calendário juliano e o calendário gregoriano. Para quem não sabe, o nosso calendário é gregoriano. Outra curiosidade é sobre a origem de outro símbolo, que é a guirlanda. A guirlanda, ela remonta à antiguidade também. Os gregos colocavam nas portas para dizer boas-vindas aos deuses. E na Roma Antiga significava voto de saúde. Então espero que você tenha gostado. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.